Quem conhece Bombinhas sabe que essa cidade não é só um paraíso natural, mas também um reduto de tradições muito vivas. E uma delas vai acontecer nesse final de semana. É a 9ª edição do Saragaço, a maior festa de encerramento da pesca artesanal da tainha, que acontece de 18 a 20 de julho, com muita cultura, provas, música, gastronomia e, claro, muita história do povo do mar. Para contar tudo sobre esse evento, eu recebo aqui no estúdio o Adalto e também o Luciano, da organização do Saragaço. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Coisa boa, a gente está bem, né? Está muito feliz de estar aqui e poder divulgar, né, essa 9ª edição do Saragaço para que todos aqueles que estão assistindo possam estar se sentindo convidados a participar conosco, né, no dia 18, 19 e 20, agora esse final de semana. E para começar, eu queria tirar uma curiosidade. O que é Saragaço? O que significa essa palavra? Então, a palavra, se você for ver a origem dela no dicionário, é uma grande bagunça, né? No caso, no nosso povo catarinense, aqui, né, principalmente no litoral catarinense, ela é muito usada, não sei, para quem conhece, já viu um cerco de tainha, aquele momento que eles cercam, o peixe está todo na rede, né? O peixe começa a pular, todo mundo começa a dar ordem, ninguém obedece a ninguém e no final dá tudo certo. Então, aquela adrenalina que é provocada durante um cerco de pesca é um grande saragaço. Que legal! E já é a 9ª edição, né? Como foi a construção dessa festa ao longo desses anos? O Saragaço ele nasceu em 2016, né? Da cabeça de 3 jovens de Bombinhas, que pensaram em fazer um festival gastronômico, né? Uma dessas pessoas era a Thelminha, o Marquinhos. E esse festival gastronômico eles nos convidaram, né, eu, uma amiga, Maria Júlia, para fazermos uma gincana. Como a gente já trabalhava com gincana, com criança e tal, ao longo do tempo e com a comunidade, eles nos convidaram para fazer essa gincana. E no ano seguinte o povo caiu na graça do gosto da gincana, o festival gastronômico não atingiu o que eles queriam. A gente pediu permissão para continuar e continuamos até hoje, aí, 2025, 9ª edição. E tem um termo usado pelos pescadores, que é o chumbo por cima da cortiça. Hoje, o festival não é só um festival de gincana, não é só um evento de encerramento. Também já é um festival gastronômico, nós temos a nossa gastronomia, feita por entidades sem fins lucrativos do município de Bombinhas, né? E toda a equipe Saragaço movimenta essa questão da gincana. E tem bastante música também, né? Sim, essa parte de música eu vou deixar até com o Luiz para comentar aí. Na verdade a gente está com uma programação, né? Uma programação bem interessante esse ano. O evento ele começa na sexta-feira à noite e aí com uma atração musical, tem uma prova também que é o show de talentos, então os ranchos têm que apresentar alguma coisa. E aí nós temos uma programação também no sábado, na parte da manhã nós temos algumas provas. Depois, na hora do almoço, nós temos também, a gente para a pausa da prova, mas a festa não para. Então, nós temos também música, porque é montada uma grande praça de alimentação também no evento, né? Então, o evento, além das provas, tem o lado gastronômico, né, das entidades que participam, das associações que participam do evento. Então, o evento ele é bem dinâmico. Então, você tem provas, depois no intervalo você tem música, depois você tem provas e depois no final sempre encerra com baile, com música, enfim. Para todo mundo curtir, né? Para todo mundo curtir. Então a ideia é mesmo trazer mesmo tanto a população, os pescadores, o pessoal do rancho e também, né, as pessoas que querem visitar Bombinhas, mostrar um pouquinho da cultura, da tradição. E além disso, o Saragaço ele também celebra o fim da safra da tainha, né? Como foi essa temporada de 2025 para vocês? Então, bem atípica, né? Nós fomos observar, Bombinhas não capturou nem 10% daquilo que capturou na safra passada, né? Uma questão climática, peixe não faltou, tinha muito peixe no mar, né? O peixe passou, é um peixe de passagem. Essa passagem começa ali no mês de maio e vai até agora o final do mês de julho. Mas para ele aportar, para ele ir para os costões, ele precisa de um clima mais frio, de uns ventos específicos, que não aconteceu esse ano, né? De fato, né? Para a pesca em si. Então, nós tivemos aqui na praia de Florianópolis 1 ou 2 praias que conseguiram capturar uma grande quantidade de peixe. Mas Bombinhas ali hoje, nesse ano, essa safra, não chegou a capturar 20 mil peixes. Então, é muito abaixo do esperado. Sim, mas não é motivo, né, de a gente não fazer uma festa linda para todo mundo se reunir e festejar junto, né? Eu escutei isso de um pescador essa semana, assim, né? Que eu questionei ele, assim, porque foi um dos ranchos que menos matou peixe. E ele disse para mim, olha, meu sentimento é de gratidão. Primeiro, né, a gente depende da questão da natureza, então não depende de nós. E segundo, que a gente está todo mundo com saúde, vamos mais festejar, vamos realmente
curtir e esperar a safra do ano que vem, que provavelmente vai ser melhor do que esse ano. É isso aí, eu tenho certeza. E além disso, tem bastante, como o Luciano falou, tem bastante gincanas, né? Como é que funciona essas gincanas? Só para o pessoal de casa entender melhor. Bom, na verdade, as gincanas nos ranchos elas já começaram, né? Então, as provas nos ranchos, nós temos 8 ranchos participando do Saragasso esse ano. Então, as provas elas já começaram. A cada final de semana nós visitávamos 2 ranchos aplicando as provas. O encerramento nessa festa, na verdade, é o encerramento de toda essa dinâmica dos ranchos, né? Festejando também a questão da pesca do encerramento da pesca da tainha e aplicando mais algumas provas, né? Que aí o público vai poder estar acompanhando as pessoas, porque essas provas eram mais acompanhadas pelos próprios ranchos mesmo, né? Então agora no final de semana eles têm a oportunidade de visualizar essas provas, como a dinâmica das provas, né? Tem umas provas muito engraçadas, enfim, mas a gente não pode dar spoiler aqui. Mas na verdade é umas coisas que são as provas que a gente foi construindo durante todo o ano, porque o Saragasso é como se fosse o carnaval. Acabou esse Saragasso, já começa a pensar no próximo, né? Então, a grande responsabilidade também de se criar provas, que todo mundo possa participar, enfim. Mas nos dias 18, 19 e 20, o encerramento da pesca da tainha e também o encerramento dessas provas que nós fomos aplicando durante todo esse tempo nos ranchos. Então faz um convite para o pessoal de casa prestigiar esse evento tão legal. Esse evento, assim, nós gostaríamos de convidar todo mundo, né? Esse ano nós temos a parte da acessibilidade, né? Então nós temos uma passarela, porque esse evento acontece na praia. Acessibilidade, nós temos tradução em Libras, é um evento gratuito, né? Isso deixa isso bem importante. E nós temos uma área gastronômica muito boa, assim, que vale muito a pena visitar Bombinhas e conhecer um pouquinho da tradição de Bombinhas através da pesca da tainha. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada, Adalto, por todas as informações. Eu desejo todo o sucesso do mundo para o Saragasso, essa 9ª edição. Gratidão a nossa.